Gente, boa noite, que Deus abençoe, que o Espírito Santo ilumine a tua vida, teus caminhos e que a graça de Deus esteja contigo a cada instante de tua vida. Boa noite, sejam muito bem-vindos para mais uma live, né? Hoje, ainda dando continuidade ao tema, Lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Esse mês todo, Patrícia, de janeiro, nós vamos estar falando a respeito, porque é a campanha desse mês de janeiro, aonde nós iniciamos no domingo agora, falando, né, principalmente lá dos dois ladrões que estavam ali diante do Senhor Jesus na cruz. E um deles disse para o Senhor Jesus: lembra-te de mim. Então, a gente tem falado para as pessoas o seguinte: quem é que não quer ser lembrado? Não é verdade? Todos nós desejamos ser lembrados. Precisamos também ser lembrados. Porque quando nós somos lembrados, representa que somos importantes para alguém, para alguma pessoa, né, para alguma instituição. Então, quando você é lembrado, você se sente importante. Isso é muito importante na nossa vida. É como aquela mãe que criou os seus filhos e depois de algum tempo ela vê os seus filhos lembrando dela, presenteando ela, né? Principalmente, eu acho que qualquer mãe deseja ver seus filhos formados, deseja ver os seus filhos com uma vida transformada, seguindo o rumo da sua vida, mas mesmo de longe, lembrando, né? Às vezes ligando com presente, né? Ou simplesmente se formando, né? Aquilo que a mãe buscou para os seus filhos, os seus pais, né, buscaram para aquele filho. Então aquele filho, ele luta para que aquilo aconteça. Então aquilo ali é você lembrar, né? Lembrar dos seus pais, lembrar da sua mãe, lembrar das pessoas que você ama e lutar por isso, lutar, né? Por esse objetivo, por esse propósito na tua vida. Então, já deixamos aqui um boa noite para vocês que estão entrando aí na live. Deixa eu ver aqui, vamos dar uma olhadinha aqui. Uma boa noite para a Edileuza, minha mãe, para a dona Sueli, também a dona Lourdes, quem mais? O Leomi também, boa noite. A dona Valdirene também, boa noite. Então, todos aqueles que estão entrando aí, uma boa noite. Que de repente tem pessoas que entram também, né? Mas elas não dão boa noite. Mas independente disso, se você puder, compartilhe também, dê um joinha aí, compartilhe esse vídeo para o seu grupo de WhatsApp, seu grupo aí mesmo, né, do Facebook, ou aqui, quando a gente sempre entra, a gente sempre procura estar compartilhando para que as pessoas elas venham estar também visualizando, né, e tendo assim também condições de poder estar ouvindo essa mensagem muito importante, que é a mensagem do Lembra-te de mim. Hoje nós vamos falar, Patrícia, do rei Ezequias. Esse Lembra-te de mim é algo que o rei Ezequias pediu para Deus, muito, mas muito interessante, muito forte isso, porque foi numa situação difícil. Foi numa situação onde ele clamou por socorro, onde ele clamou, né, pela providência de Deus. Foi o clamor da providência de Deus que fez com que o rei Ezequias pedisse para Deus: lembra-te de mim, né, para que ele pudesse lembrar. Mas não apenas lembrar de mim, mas o rei Ezequias ali, ele mostrou o porquê que Deus tinha que lembrar e o porquê que Deus lembra também da gente. Não é necessariamente porque eu sou humano, porque eu sou uma criatura de Deus, que Deus tem que lembrar de mim. Mas o que eu tenho feito para que Deus possa lembrar de mim também? É isso que é muito importante. É onde nós queremos chegar no assunto de hoje, do Lembra-te de mim, a respeito do que eu tenho feito, né, para que Deus possa estar lembrando de mim, Deus lembre dos meus feitos. Ou você quer que Deus realmente lembre daquilo que você tem feito, ou você não quer que Deus lembre. Também tem isso, né? Você quer que Deus lembre,
ou você quer que Deus não lembre o que você tem feito? Então, é um assunto muito bacana, muito importante, que nós vamos estar trazendo aqui em pauta, que é a respeito do rei Ezequias. Vamos lá para o versículo, né? No livro de Isaías 38, no livro de Isaías 38, fala que é assim, ó, Isaías 38, versículo 1, que fala: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Então, o que ele fez? Imediatamente, quando ele recebeu aquela mensagem, uma mensagem de morte, podemos dizer assim, porque o profeta Isaías chegou para ele e falou: ó, prepara a tua casa, porque você vai morrer. Prepara a tua casa. Só isso, você vai morrer. Prepara a tua casa, não tem mais o que fazer, você vai morrer. Né? E a Bíblia fala que ele virou o rosto contra a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, olha só o que ele falou: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Olha só, ele falou: Senhor, lembra aí, porque eu tenho sido fiel, Senhor. Eu tenho andado com inteireza de coração, tenho sido sincero diante de ti. Em outras palavras, Patrícia, eu não tenho desviado nem para a direita, nem para a esquerda. Eu tenho seguido os teus preceitos, os teus caminhos, a tua lei. Tenho feito a tua vontade, tenho obedecido a tua vontade. Então ele deixou bem claro, pela comunhão que ele tinha com Deus. Então ele, naquele momento, ele falou: Senhor, lembra. Ele fez Deus lembrar. Olha só, será que você pode fazer Deus lembrar daquilo que você tem feito, dos teus caminhos? Ou será que você diz assim: ó, pastor, é melhor nem tocar nesse assunto, porque se eu for pedir para Deus lembrar daquilo que eu tenho feito, eu estou perdido. Então veja como que é importante a tua comunhão com Deus, a tua caminhada com Deus. Você poder estar caminhando com inteireza, com sinceridade diante de Deus, a ponto de você poder falar: ó Deus, lembra-te de mim, porque tenho sido fiel, porque tenho andado diante de ti com inteireza. Então isso é muito importante, Patrícia, para todas as pessoas que têm o desejo realmente de ter uma vida, que eu posso dizer, uma vida agregada a Deus, aliada a Deus, né? Forjada a Deus, a pessoa que é comunhão com Deus. Então, consequentemente a isso, as dificuldades que virão em nossas vidas, então ela vai poder dizer o seguinte: ó Senhor, lembra-te que eu tenho sido fiel. Por isso que Deus ele fala para que a gente possa prová-lo, né? Por isso que Deus fala, ele fala: prova-me. Então como que eu posso provar a Deus? Eu provo a Deus com a minha vida. Se eu tenho comunhão com Deus, se eu tenho vida com Deus, então eu vou provar a Deus dessa maneira. E abrir o meu coração, rasgar minha alma diante de Deus. E dizer: ó Senhor, lembra-te. Eu não sei o porquê que está acontecendo isso, eu não sei o porquê que o profeta veio até mim para me dar essa notícia,
mas lembra-te de mim. Lembra-te de mim, porque eu tenho sido fiel. Então era uma coisa absurda que naquele momento estava acontecendo. Uma coisa absurda, sendo o rei Ezequias fiel a Deus, um homem de palavra, um homem idôneo, e receber aquela notícia dizendo que tinha que preparar a família dele, a casa dele, porque ele tinha que morrer. É inaceitável. Então, por isso que há coisas que acontecem na nossa vida que nós não podemos aceitar, que você não pode aceitar. E dentro da vida que você tem com Deus, dentro da comunhão que você tem com Deus, é onde que você diz para Ele, ó Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Porque é aquela pessoa que está vivendo uma vida promíscua, é aquela pessoa que está vivendo uma vida de miséria, é aquela pessoa que está vivendo uma vida totalmente contrária àquilo que Deus quer para ela. E chega um momento da vida dela que ela fala assim, não, eu tenho que mudar de vida, eu tenho que transformar a minha vida. E ela começa a andar nos caminhos de Deus. Ela começa a caminhar com Deus. E chega um momento que vem as lutas, vem as dificuldades. E sabe o que as pessoas pensam, Patrícia? Elas pensam, não, mas isso aqui é porque eu tenho que pagar por tudo aquilo que eu tenho feito. Eu tenho que pagar. Não. Não que você tenha que pagar por aquilo que você tem feito. Claro, se você fez alguma coisa, cometeu algum delito, algum crime, você diante dos homens, você vai ter que pagar. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma você vai ter que pagar. Então, era esse ponto que eu queria falar. Sabe como que eu vejo a história dele, de Ezequias, né? Uhum. Eu vejo o plantio. Porque quando ele cita ali tudo que ele é, todo o caráter, as características do caráter dele diante de Deus, quando ele diz, lembra-te que eu tenho sido fiel, temente, tenho andado nos teus caminhos, não tenho desviado para a direita e nem para a esquerda. Quando ele cita essas características significam o quê? Sementes que foram plantadas durante todo o período da sua vida. E olha que interessante, toda semente que é plantada, né, e regada, ao seu tempo ela vai dar fruto. E eu vejo que Deus, ele se lembrou de Ezequias, porque é uma lei natural, a semente cresceu, deu fruto, tudo que ele plantou ao longo da vida dele, no momento de maior dificuldade, quando ele precisou, os frutos apareceram. Foi justamente para poder chegar a esse momento. Né? Exatamente, e na nossa vida não é diferente. Aí tem pessoas que dizem, como você falou no início, poxa, mas e agora, né? Aconteceu isso na minha vida, eu tô aqui com uma doença incurável, eu tô aqui com problema no meu casamento, a ponto de separar, tô aqui com uma depressão, tô aqui endividado. E aí quando a pessoa olha para a vida dela, o que eu tenho plantado? O que eu tenho plantado ao longo da minha vida diante de Deus? Para que Deus possa lembrar Para que dela, Deus né? possa lembrar das sementes, dessas sementes, se é que eu plantei. Só que, então, porque é muito fácil você dizer que Deus se esqueceu de mim, você ficar se vitimizando. Esse é o primeiro sentimento que vem. Coitadinho de mim. Porque Deus não me ama. Porque Deus não existe. Porque se Deus existisse, a minha vida não estaria assim. É muito fácil você colocar na conta de Deus. Ou na conta da igreja, ou na conta do pastor, ou na conta de quem quer que seja. Do que você trazer responsabilidade para si, ter coragem de olhar para trás e ver quais sementes que você tem plantado ou não tem plantado semente nenhuma para que você venha colher. Porque como que eu vou querer colher algo se eu não planto? A fé, ela é isso. A fé é uma semente e ela precisa ser plantada, ela precisa ser usada. Você tem que ir lá, você tem que aerar a terra, jogar a semente da fé para que ela venha dar fruto. Como que eu quero que Deus venha lembrar de mim se eu não tenho lembrado dele? Né? Se eu não tenho, como você bem falou, se eu não tenho plantado, né? Se eu tenho lançado essas sementes, se eu não tenho chegado até Deus, se eu não tenho buscado até Deus. Só que também
existe essa plantação, mas quando a gente fala esse contexto de lembra-te de mim, quando a gente fala no contexto geral, há vários significados, como arrependimento. Como arrependimento. Então nós podemos colocar também como arrependimento na questão também, Patrícia, como foi lá do ladrão na cruz. Porque até então o ladrão, ele não lembrava de Deus. Tá? Ele viveu a vida dele toda, né, naquela uma vida insoluta, uma vida totalmente desregrada, totalmente longe, né, de Deus, da injustiça. Mas chegou um momento ali aonde houve aquele clarão, vamos dizer assim, de lucidez, aonde ele falou: calma aí, eu estou diante do Filho de Deus. Eu estou diante do Filho de Deus. Então eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho, sabe, é o meu momento de se libertar. É o meu momento. É o meu momento de se salvar, de ter salvação. Então é justamente isso que a gente quer falar para você. Na questão de Ezequias, já é totalmente diferente. É totalmente diferente na questão de Ezequias. Ezequias, ele mostrou para Deus, né, as qualidades, as virtudes dele diante daquilo dos mandamentos de Deus. E ele não aceitava aquela imposição, não aceitava aquela condição que foi imposta a ele, mesmo que veio ainda do profeta. O mais interessante é isso, não veio de qualquer pessoa, veio do profeta Isaías. Do profeta Isaías, no qual Deus mandou avisar. E da mesma forma com que Deus mandou o profeta Isaías até lá para avisar Ezequias, e Ezequias imediatamente virou o rosto contra a parede e falou: Senhor, lembra-te de mim, porque eu tenho sido fiel, tenho andado nos teus caminhos, como ele bem diz aqui, com infidelidade, com fidelidade, com inteireza de coração. Você vê, inteireza de coração, com a pessoa reta, justa. E quando o profeta saiu, e na caminhada do profeta, no caminho, Deus falou: não, volta lá e fala para ele que eu ouvi a sua oração. Fala para ele, eu ouvi a sua oração. E veja, e Deus, como ele fala, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos, e livrar-te-eis das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade. Veja, por causa do rei Ezequias, Deus livrou a cidade. Agora a gente entende, né? Não foi o clamor do povo, foi o clamor do rei, de um homem, que mudou tudo. Mudou tudo. Então, da mesma forma como você pode falar para Deus: meu Deus, lembra de mim. Lembra de mim. E Deus assim abençoar a tua vida, abençoando a tua casa, teu casamento, abençoando o teu relacionamento, abençoando a tua vida sentimental, financeira, qualquer área da tua vida Deus pode fazer isso. Qualquer área da tua vida. Mas quando você verdadeiramente reconhece isso, quando você faz isso com inteireza de coração, inteireza de coração, é muito importante isso. É como agora, nós vamos fazer a oração, Patrícia. Nós vamos orar, fazer essa oração, e pedindo a Deus por cada pessoa que já fez o pedido dela de oração. Inclusive a Pietra também, ela pede aqui oração, né, para a família dela. Eu vou anotar. Né, já anota aí também. Caiu a live, tua mãe falou? Né? Deve ter caído e voltado. Entende? Então... Já estou anotando aqui, tá, Pietra? Seu nome e da sua família, tá? Anota aí que nós vamos estar fazendo essa oração por você. O da Tinane também está aí. Dona Ângela, né? Da Tinane.
pede pela família. Então, é isso, é a tua, sabe, a tua inteireza de coração, é a tua sinceridade que faz com que Deus se manifeste de uma forma poderosa na tua vida, nos teus caminhos e, consequentemente, nas pessoas que estão em volta de você, né? Consequentemente, tudo isso acontece e só depende exclusivamente de você, né? Da tua comunhão com Deus. Entenda, não fique de mimimi, não fique achando que o problema está na igreja, o problema está no pastor, o problema está no lugar, o problema está ali, o problema está aqui. Não. Assuma teus problemas, mata no peito esse problema, levanta a tua cabeça e siga em frente. Tá certo? Faça isso. Nós vamos fazer oração. Se você puder, prepara aí um copinho com água, porque agora é momento da gente falar com o nosso Deus. É momento de oração. Em nome do Senhor Jesus. Oramos. Meu Deus, nós oramos por cada uma dessas pessoas, meu Deus, que tem pedido pelos seus familiares, pedido por elas mesmas, pessoas que têm passado por lutas, por dificuldades, aonde somente o Senhor, meu Deus, pode dar a ela o que ninguém pode dar. Só o Senhor pode transformar aquilo que ninguém, meu Deus, pode transformar. Então vá de encontro a essas pessoas, ó poderoso Deus de Israel. Transforma a casa, a família, o casamento, aqueles que têm passado por lutas no seu casamento, aqueles que têm passado por dificuldades, meu Deus. Ah, meu Senhor Jesus, eu peço, Senhor, agora, tem misericórdia, lembra de cada uma delas, lembra da gente, meu Deus. Eu te peço, lembra de mim, lembra da minha esposa, lembra, meu Deus, de cada pessoa que ora junto conosco nesse momento, ao vivo, por essa live. Eu peço, Senhor, que de alguma forma, meu Deus, o Senhor venha lembrar, que seja através de misericórdia, que seja através da nossa comunhão que nós temos com o Senhor. Não importa. O que importa, meu Deus, é que uma vez o Senhor lembrando da gente, a mudança e transformação de vida. Por isso eu te peço por cada uma dessas pessoas, aqueles que estão doentes, aqueles assim como Ezequias, estão num leito de dor, meu Deus, mas essa pessoa, ela vira seu rosto agora contra a parede desse hospital e ela ora, ela clama ao Senhor, dizendo: Senhor, lembra-te de mim. Então lembra dessas pessoas, lembra dessa pessoa que está no presídio agora, numa delegacia, que está passando uma situação difícil na sua casa, passando necessidade, desempregado. Lembra dessas pessoas, meu Pai. Lembra do teu povo, da tua igreja. Meu Deus, lembra de cada um de nós que temos te invocado. Meu Deus, é o que eu te peço. Em nome do nosso Senhor Jesus. E se assim você crer de todo o teu coração, quando você beber desta água que você aí pegou agora nesse momento e determinar a tua cura, um milagre dentro de você, então Deus, Ele vai lembrar. Deus, Ele vai lembrar de você. Creia nesse momento. Creia, tenha fé que Deus agora, Ele lembra de você. Então diga amém. E diga graças a Deus. Então, beba agora desta água, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Graças ao nosso Deus. E olha, eu tenho a certeza de que Deus, Ele, nesse momento, Ele lembra de todos nós. Todos nós. Porque quando você tira um tempo para poder fazer isso que você está fazendo aqui hoje, ouvindo uma palavra, né, buscando de alguma forma uma transformação, uma mudança, uma cura, um milagre. Então,
Deus ele se manifesta e se materializa na tua vida. Ela está plantando uma semente. Está plantando. Está plantando. Porque sabe o que é interessante? Quando quem plantou alguma sementinha na vida sabe como é que é. Quando você lança uma sementinha na terra, você faz lá o buraquinho, né? Você coloca a semente. E eu não sou muito boa de cuidar de planta não, gente, mas eu já vi as pessoas fazendo. E meu pai, quando criança, também ensinava a gente a plantar uma árvore. Então a gente coloca a semente e depois você tampa ali, né? Você tapa com terra. E você não vê mais nada, ela sumiu, a semente. Só que com o tempo, à medida que você vai ali regando, né? Que você vai molhando ela, você vai cuidando dela, depois de um bom tempo que você vai ver o fruto, você vai ver os primeiros sinais de vida daquela semente, né? Que ela vai criando raízes, depois ela cresce, coloca aí daqui a pouco tem umas folhinhas, né? Daqui a pouco ela cresce, se torna uma árvore e depois ela dá fruto. Olha o tempo que leva, né? Tem árvores que demoram centenas de anos, né? Para ela crescer e anos para ela dar fruto. E aí a gente quer plantar a semente da fé e quer ver ali imediatamente o resultado, né? Não é assim. A gente tem que existir a perseverança, tem que existir ali o cuidado, a vigilância, sabe? Para que ao tempo de Deus, não nosso, aquela semente venha dar o seu fruto. A gente venha ver com os nossos olhos que valeu a pena. Aí você vai dizer, poxa, valeu a pena eu regar essa planta, valeu a pena eu perseverar, valeu a pena eu não desistir, eu não duvidar, valeu a pena. Então você vai colher os frutos. Então essa sementinha que você está plantando aí agora, você está assistindo a live, você orou conosco, você deu o teu nome para a oração, foi uma sementinha. E lá na frente você vai colher o fruto dessa semente, né? Então, não desanime quando você planta e você não vê ali de imediato as coisas acontecerem. Eu sei que é difícil, eu sei porque a gente vive isso. Tem coisas que a gente quer ver para ontem, mas Deus fala, calma, tudo é seu tempo. Você está plantando, é momento de plantio. Só continue perseverando, só continue regando essa planta e ela vai dar os seus frutos, você vai colher, sabe? Então a gente precisa perseverar, não olhe com os olhos físicos, porque se a gente ficar olhando com os nossos olhos carnais, a gente vai desistir. Você vai chutar o balde, vai jogar tudo pro alto, vai dizer que você saber de uma coisa, não consigo, não aguento mais. Sabe? Se você olhar com os olhos físicos, mas passa a olhar com o olhar da fé. Quando a gente olha com os olhos espirituais, com os olhos da fé, então a gente consegue enxergar além, né? A gente tem essa visão de Deus que é ampla, que não é limitada. Então você continua caminhando, você continua perseverando, e aí sim vai chegar um momento que você vai colher esse fruto e você vai dar testemunho. Porque Amém. é isso que a palavra diz. É verdade. Então persevere, lute, não deixe de crer. Nessa caminhada, só vence aqueles que perseveram até o fim. Tá bom? Então levanta a tua cabeça, não importa o tamanho do teu problema, o tamanho da tua luta, da tua dificuldade, o que importa é o tamanho do teu Deus, que é muito maior do que o teu problema. Eu tenho certeza absoluta que se você for perseverante, se você colocar todo o teu coração em Deus, então você vai vencer. Tá bom? Por quê? Porque Ele vai fazer com que você venha ter discernimento, sabedoria, paz interior. Ele não vai permitir que você relaxe, porque Deus é Deus de detalhes. Então, Deus se apega muito a detalhes. Detalhes. Entenda isso. Detalhes. São coisinhas pequenininhas, detalhezinhos, que faz toda a diferença na tua vida com Deus e que faz toda a diferença quando você chegar a hora, o teu momento de você colocar em prática tudo aquilo que você depositou nas mãos de Deus, todo o tempo que você está na igreja, que você está perseverando, porque às vezes é muito fácil a pessoa falar assim, mas eu já estou tanto tempo na igreja, eu não vejo progressão na minha vida. Então, às vezes essa falta de progressão é a falta da ação da tua fé.
Então coloque a tua fé em prática, coloque a tua perseverança, não deixe de crer, não deixe de confiar, né? Siga em frente, sem olhar para a direita e muito menos para a esquerda, olhando somente para Jesus, que eu tenho certeza que você vai chegar aonde você desejar. Tá bom, gente? Nós vamos ficando por aqui. Eu queria só desejar a você mais uma vez uma boa noite, a todas as pessoas aqui que entrou também, a dona Cida aqui com a gente também, a dona Lúcia, né, que entrou também. Inclusive a dona Lúcia fala que é assim, ó, a dona Valdirene, ela fala boa noite, que Deus abençoe sempre vocês. A dona Sueli também, boa noite, pastor, boa noite, Patrícia, que Deus abençoe vocês. A Rosimeire também, a dona Rosimeire, boa noite, amados irmãos, que Deus abençoe. Ó, a dona Lúcia aqui, ela mandou boa noite, Deus abençoe o Senhor, e a dona Patrícia, de toda a sua família, feliz ano novo, com muita saúde e paz, amém, para todos nós, né, para todos nós. Aqui, é isso aí. Minha mãe falou oração pela família do Paulo Alcântara. Minha mãe pedindo oração pela família do Paulo Alcântara, né, que ele já se encontra no braços de Deus, né, ele já fez a passagem dele para os braços do nosso Senhor, e está melhor do que a gente, porque aqui é uma guerra, para aqueles que ficam é uma luta, é uma guerra. Então que Deus conforte o coração de toda a família, né, e que sigamos em frente para combater esse bom combate, e quando chegar o nosso momento a gente também está bem, não é verdade? É isso que eu estou falando, a gente tem que estar bem, para que a gente possa entrar, né, no paraíso, como aconteceu com aquele bem-aventurado do ladrão que estava ao lado de Jesus, onde Jesus disse, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Queria eu também fosse hoje, né? Mas a luta continua, gente, a luta continua, e Deus é com todos vocês. Creia, confie, persevere, tá certo? E se você quiser nos ajudar, se você quiser colaborar com a gente, ser fiel, fazer parte dessa coluna, tá bom? Se quiser, pastor, eu queria saber como que eu posso para fazer as minhas doações, né? Você pode estar enviando pelo Pix da igreja, tem a conta também bancária da igreja, você pode estar contribuindo para que a gente possa estar mantendo as portas da igreja abertas. Inclusive nós precisamos de recursos, nós temos que ajeitar a cozinha da igreja, ajeitar a cozinha, a gente está praticamente, a salinha está praticamente pronta, mas a gente quer fazer a cozinha porque a cozinha ali vai permitir que a gente possa estar praticamente o dia todo na igreja, tá bom? Então a gente precisa acabar ali a cozinha e a gente precisa de recursos, tá? Mês passado nós pagamos 1.400 de material, né? E esse mês agora a gente vai estar investindo mais na cozinha para que a gente possa estar mais na igreja, para que a gente possa estar ajudando as pessoas que entram ali, e não é poucas pessoas, né? São muitas pessoas que passam por ali, e as que entram, a gente tem buscado de alguma forma estar ajudando essas pessoas. Então Deus nos dará condição através de vocês, porque são vocês, dizimistas, ofertantes, né, que tem nos dado condição. Você que é doador também, depende da pessoa, né, não é ofertante de igreja nenhuma, né, ou dizimista, mas ela é uma doadora, ela gosta de contribuir, gosta de ajudar aqueles que ajudam, né, Patrícia? Então, se você puder, tá bom, pode entrar em contato com a gente aí. Na nossa rede social você vai ver também, aí tem os números da igreja, o Pix da igreja, né? Então você pode estar contribuindo e ajudando, tá bom, gente? O mais, que Deus abençoe a todos, que vocês tenham uma ótima noite, uma ótima terça-feira, e que Deus ilumine a todos. E até a próxima, até quinta-feira, às 10 horas da noite. Uma boa noite para todos. Tchau, tchau.